todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Imaginem vocês que já se passaram uns meses desde o Natal e eu ainda ando a receber presentes. Olhem só este rolo da massa mais fofinho que a minha querida amiga Vanessa me ofereceu como prenda de Natal. Ele veio assim atrasado, mas sempre a horas, porque nós não nos vemos assim com tanta frequência e ela lembrou-se de mim no Natal e comprou-me este rolinho da massa muito fofinho. Tem aqui uma bolachinha pendurada e eu, assim, enfim, que eu olho para as coisas e depois tenho assim aquelas inspirações, pensei, bolachas que se podem fazer com rolos da massa é coisa que não falta. No entanto, vamos usar um rolo da massa hoje para fazer as bolachas de uma maneira um bocadinho diferente. Ele não vai servir propriamente para esticar as bolachas, mas sim para as abalar. Vamos fazer telhas de amendoim. Vamos aprender? Bora! Então vamos lá fazer aqui a nossa casa, a começar pelo telhado, e vamos fazer umas deliciosas telhas. Estas telhas são muito simples de preparar, não levam muitos ingredientes e eu vou deixá-los todos listados aí embaixo nessa setinha, na descrição do vídeo como sempre, e vou falando neles à medida que o vídeo for decorrendo. Eu digo-vos desde já que devem ligar o vosso forno nos 200 graus. Normalmente as receitas cozinham-se quase todas nos 180, mas desta vez eu vou-vos pedir que liguem nos 200 porque as telhas têm que ser cozidas rapidamente e durante pouco tempo, portanto 200 graus é o ideal. Depois vão também logo preparar um tabuleiro para cozer as telhas e, essencialmente, a única coisa que têm que fazer é realmente arranjar um tabuleiro de ir ao forno e forrá-lo assim com uma folha de papel vegetal, tão simples quanto isto. Depois, vamos então falar aqui nos ingredientes. Eu tenho aqui já dentro da taça da batedeira 125 gramas de manteiga. Eu estou a usar manteiga sem sal porque eu gosto de controlar a quantidade de sal que eu ponho nas minhas receitas, portanto tendencialmente eu uso manteiga sem sal e depois adiciono o sal ao meu gosto, mas se vocês quiserem podem usar logo manteiga com sal e ficam logo com a questão do sal resolvida. A manteiga está apenas amolecida. Eu tive que lhe dar aqui um toque no micro-ondas, porque apesar dela estar fora do frigorífico, atualmente está imenso frio e, portanto, ela estava muito dura e por isso foi só assim um toque para ela ficar mais depois naquela consistência de pomada. Eu vou começar então por bater a manteiga e quando ela estiver assim mais homogénea, eu vou adicionar então o açúcar e continuar a bater. O açúcar que vamos utilizar, ele está aqui e são 120 gramas. Já saltou manteiga para todo o lado, não sei se já perceberam. Pronto, então vou adicionar o açúcar e a tal pitadinha de sal, porque como eu disse a minha manteiga não tem sal, então eu vou pôr só um bocadinho, porque eu não gosto realmente de muito sal. Isto é uma coisa bastante rápida de fazer e bastante simples, porque essencialmente nós só estamos a envolver os ingredientes todos uns com os outros. E voltando atrás ao sal, o sal é bom vocês utilizarem sempre um pouco nas bolachas, porque ele realmente depois, se vocês provarem uma bolacha com sal e outra sem, vão perceber que aquela que leva sal tem um sabor assim, ressalta muito mais o sabor depois de todos os outros ingredientes. Então, agora aquilo que eu vou fazer é adicionar aqui também a farinha e as claras, porque estas bolachas são também umas boas bolachas para fazer aproveitamento das tais claras que nos sobram e que nós às vezes congelamos e depois não sabemos o que fazer com elas. Então, eu estou-vos a dar aqui uma solução. Vou adicionar primeiro uma clara, nós vamos utilizar duas, vou misturá-la e depois, quando ela estiver bem misturada, vou então adicionar a outra e depois a farinha peneirada. A farinha vão ser 125 gramas. Vou peneirar aqui, peneirar neste caso até nem é assim fundamental, mas é sempre bom para evitarmos aqueles grumos desagradáveis, embora aqui também não vai acontecer, porque isto é tudo batido com a batedeira, seja como for. Peneire-se. A farinha que eu estou a usar é farinha tipo 55, sem fermento. As bolachas não vão levar fermento.
E agora, vamos mais uma vez bater isto tudo e basicamente a massa é só isto que vocês aqui veem. Se vocês gostarem também, depois podem aromatizar esta massa com aromas como raspa de limão, baunilha, enfim, também um bocadinho consoante as bolachas que estiverem a fazer. Imaginem, se estiverem a fazer umas telhas de amêndoa, podem, por exemplo, pôr 1 ou 2 gotinhas de aroma de amêndoa. Vou só misturar aqui um pouco primeiro para não me saltar a farinha por todo lado. Porque esta batedeira, mesmo na velocidade mais baixa, ela é assim um bocadinho forte. Pronto, e é isto. Então agora o que é que acontece aqui? Eu tenho esta massa e eu devo dizer-vos, só para voltar um bocadinho atrás, que realmente está muito frio aqui na minha cozinha hoje. E, portanto, a manteiga já endureceu, porque esta massa é suposto ela ficar mais mole. Se vocês realmente virem que está muito frio na vossa cozinha, vocês podem derreter mais a manteiga, tá bem? Porque a ideia agora é nós pegarmos aqui em colheradas de massa, assim. Vou pegar aqui numa colherada de massa. Assim, mais ou menos assim, isto são 2 colheres de sobremesa, mas daquelas pequenas. Isto é quase como um pastel de bacalhau, estão a ver? O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Isto vamos ter que colocá-las espaçadas umas das outras, porque elas no forno vão crescer. Portanto, tenham esse cuidado. Isto é para fazer assim uma forma arredondada. O que é que acontecia? Se a massa estivesse mais mole, vocês até podiam deitá-la aqui diretamente, imaginem, com um daqueles copos de bico, diretamente aqui, assim, os montinhos em cima do papel vegetal, que era mais fácil. Mas não tem problema, fazemos assim. Eu vou fazer 5 bolachas de cada vez, porque também, como digo, isto é bastante rápido no forno. É só o tempo de vocês verem que as telhas começam a ficar douradas nas bordas, ok? Quando vocês virem que isso está a acontecer, se não deverá, não deverá demorar mais do que uns 5 minutos, mas vocês vão controlando aí no vosso forno, nessa altura será então melhor vocês tirarem logo as vossas telhas para fora. Depois, aqui mesmo com a ajuda ou das costas da colher ou de uma espátula, vamos tentar dar aqui uma forma um bocadinho mais chata, portanto mais plana às telhas, certo? Assim, e que fiquem mais ou menos arredondadas. Isto também não é preciso ficar assim uma perfeição. Convém que fiquem fininhas, porque é para cozerem realmente bastante rápido, tá? E como digo, eu estou a ter a vida mais dificultada porque a minha massa acabou por ficar um bocadinho mais consistente do que aquilo que eu queria, pela questão da manteiga estar de facto mais rija. Pronto, essencialmente é isto que vocês vão ter que fazer a cada fornada. E agora, porque eu optei por fazer umas telhas de amendoim, eu vou espalhar então alguns amendoins aqui por cima. Isto é amendoim, hoje não sei o que digo. Isto são amendoins torrados, sem sal. Vocês também podem usar amêndoa, como eu disse. Sei lá, aquelas lascas de coco, também fica muito bom. Tenho aqui 50 gramas de amendoim, mas isto é mais coisa menos coisa, é só para colocarem assim uns quantos por cima. Estão a ver? Colem assim às telhas. Gosto muito de bolachas com amendoins, por acaso. Aliás, também hei de fazer aqui no canal o meu bolo de manteiga de amendoim favorito de todos os tempos, é que aquilo é mesmo bom. É assim um bolo com uma consistência, vocês nem estão bem a ver, é mesmo de dar água na boca, adoro. E por acaso já não faço há algum tempo, tenho mesmo que fazer aqui no canal. Agora, enquanto as telhas vão para o forno, para cozerem então no máximo os tais 5 minutos, mas lá está, vocês vão controlando aqui as bordas, vamos ter que deixar já aqui a nossa zona de trabalho preparada para a próxima fase, porque essa tem que ser então mesmo muito rápida. Vamos lá então para o forno.
Ora bem, para deixarmos aqui então as coisas já preparadas para quando as telhas saírem do forno, é agora que nós vamos precisar do nosso amigo rolo da massa. Porque nós vamos, para que as bolachas fiquem realmente com aquela forma abaulada, vamos então deixá-las a repousar aqui em cima do rolo da massa. Se vocês não tiverem assim um rolo da massa, também podem, por exemplo, usar uma garrafa, qualquer coisa que seja redonda e que vos permita abaular as vossas bolachas. Vão também precisar logo assim de uma escumadeira, uma espátula, para levantar as bolachas do papel vegetal. E é por esse motivo também que nós não fizemos muitas de cada vez, não só porque elas também alastram um pouco, mas porque temos que ser rápidos neste processo para tirar logo as bolachas, colocar aqui em cima do rolo para que elas não esfriem e dessa forma depois não se consigam, enfim, abaular. Eu acabei de tirar as nossas telhas do forno. Estão a ver porque é que a gente também não pode fazer muitas de cada vez? Porque elas não vão abaular. Se vocês tiverem vontade de fazer bolachas mais abauladas, olhem, estão a ver, esta já está a partir. Pronto, mas eu ainda consigo segurá-la, talvez. Pronto, se quiserem fazê-las mais abauladas, arranjem um rolo mais fininho. Isto é mesmo que ser rápido. Assim, devagarinho. Isto com esta aqui já não correu muito bem, porque ela já está a ficar mais consistente. Agora, essencialmente, temos que deixar as nossas telhas a arrefecer aqui em cima do rolo, tá bem? Portanto, e assim vamos fazendo vários tabuleiros, sempre desta forma, e colocando as bolachas a arrefecer em cima dos nossos rolos, ou das nossas garrafas, ou daquilo que for. Estão a ver, esta aqui já está aqui a querer partir, porque ela, de facto, já estava a endurecer, porque este processo tem mesmo que ser rápido, quando eu a tirei aqui de cima do papel vegetal. Portanto, se quiserem, não façam tantas, façam, por exemplo, 3 de cada vez, para evitar que isto aconteça, tá? Portanto, eu vou fazer todas e depois, no fim, já vamos ver como é que elas ficam depois de frias. Bom, as telhas eu já tenho, agora só me falta fazer um chá para acompanhar. Experimentem várias opções, ponham amendoins, ponham amêndoas, ponham as tais lascas de coco de que há pouco vos falei, misturem na massa outros aromas, raspa de limão, enfim, vocês têm com esta receita assim a possibilidade de fazer uma série de bolachas diferentes. Entretanto, só para vos dizer que dependendo do tamanho com que façam as telhas, vocês vão conseguir obter com esta receita aproximadamente 1,5 dúzia de bolachas. Entretanto, eu também fiz uma coisa que, como vocês perceberam há pouco, aquilo que estava a acontecer é que quando nós chegávamos ali às últimas bolachas para pôr em cima do rolo, para já falta-nos espaço e depois elas começam a partir, assim como aconteceu aqui com esta. Portanto, optem por fazer apenas 3 de cada vez, porque isto coce também tão rápido no forno que na verdade é o ideal. E, entretanto, eu vou só aqui pegar então na telha, vocês veem que elas ficam assim muito engraçadas, assim bem abauladas e de qualquer das maneiras, embora esta não esteja assim muito bonita, vamos comê-la na mesma, não é? Portanto, elas são bolachas que são assim fofinhas também e claro que se vocês as conservarem também dentro de uma lata de bolachas, elas vão durar muito mais tempo. Isto é, se aí na vossa casa vocês conseguirem que as bolachas durem muito tempo, não é, definitivamente não é mesmo aquilo que se passa aqui em casa. Bom, entretanto, eu quero dizer que espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!